Assalto no Canavial. Bandidos fazem 40 trabalhadores rurais reféns no interior de São Paulo. Chefe da máfia italiana foragido há 3 décadas é preso no Recife. Angélica e Luciano Huck chegam ao Rio de helicóptero 2 dias depois do acidente. Onda de calor deixa mais de 1.000 mortos na Índia. Carreta gigante quebra, destrói lojas e complica o trânsito em São Paulo. Funkeiro mirim é proibido de fazer shows em todo o país. O caso dos irmãos de Monte Santo. Tribunal da Bahia anula sentença que devolveu guarda para a mãe biológica e processo de adoção volta a estaca zero. Falência do Banco Santos. Justiça de São Paulo anula a condenação de ex-banqueiro por gestão fraudulenta. A dança dos técnicos. São Paulo contrata treinador colombiano. Demitido pelo Flamengo, Vanderlei Luxemburgo critica a diretoria do clube. Não sabe absolutamente nada de futebol. Brinquedo ou meio de transporte? É o monociclo. É praticamente uma bicicleta elétrica de uma roda só. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 40 trabalhadores rurais foram assaltados e feitos reféns no meio de uma plantação de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Os criminosos ainda obrigaram as vítimas a roubar motoristas numa estrada. O assalto aconteceu em Santa Bárbara do Oeste, uma das regiões com maior produção de cana-de-açúcar do país. Eram 8 da noite. Os empregados faziam o plantio da nova safra quando foram surpreendidos por 3 criminosos armados e com os rostos cobertos. Medo todo mundo tem, né? Quem que não tem? A gente nunca passou por uma situação dessa, né? O trio roubou 40 funcionários de 3 usinas de cana. Eles foram feitos reféns e colocados no ônibus que fazia o transporte dos trabalhadores. Os assaltantes atravessaram o veículo em uma estrada e mandaram recolherem objetos de valor dos motoristas que paravam no bloqueio. Este homem tentou esconder o celular na meia, mas foi agredido. Caí assim, né? Caí, gritei, ele parou. Os reféns ficaram em poder dos bandidos por 5 horas. O trio fugiu num carro roubado. A estrada que foi bloqueada pela quadrilha é esta aqui, a SP-308, conhecida como Rodovia do Açúcar. Segundo o relato dos trabalhadores rurais, os assaltos em plantações da região têm sido frequentes. O último havia acontecido na madrugada de domingo. A polícia ainda não prendeu nenhum dos suspeitos. Carreta roubada iniciaram um tiroteio quando o veículo parou entre favelas dominadas por traficantes rivais no Rio. 3 pessoas morreram. O caminhão foi roubado na Avenida Brasil. Obrigado a seguir um comboio de cerca de 50 bandidos, o motorista dirigiu até o complexo de Costa Barros, na Zona Norte. Minutos depois, o rastreador foi acionado e travou a carreta. Segundo a polícia, o tiroteio começou quando o veículo parou entre favelas dominadas por facções rivais. 3 pessoas que passavam pelo local morreram. Entre elas estava o Wellington Pimentel, que já tinha passagem pela polícia. Fabrício Almeida, de 17 anos, estava em uma moto quando foi atingido na troca de tiros. O tio dele estava atônito. Um garoto estava começando a viver agora a vida. Outras 3 ficaram feridas. Uma está em estado grave. O motorista do caminhão conseguiu fugir no meio do tiroteio. A região de Costa Barros é uma das mais temidas pelos caminhoneiros. A carga roubada é revendida em favelas próximas ou para receptadores. O gerente da empresa, dono do caminhão, disse que mudou a rota dos veículos depois do assalto e que este não foi o primeiro ataque de bandidos na área. Terceiro 2 numa semana, que eles pegam sempre no mesmo lugar. Uma carreta com mais de 100 metros de comprimento atingiu 2 lojas e complicou o trânsito na zona sul de São Paulo. A supercarreta que transportava um transformador de 500 toneladas se desprendeu do engate e destruiu a fachada das lojas. O acidente foi na madrugada e ninguém ficou ferido. A remoção deve ser feita ainda na noite de hoje. O veículo, que tem o comprimento de um campo de futebol, saiu de Jundiaí, no interior paulista, e seguia para o Porto de Santos.
Um dos chefes da máfia italiana Camorra foi preso hoje no Recife. Pasquale Scotti, apontado como braço direito do chefe da Camorra. Na Itália, ele foi condenado à prisão perpétua por mais de 25 homicídios. O italiano vive no Brasil há 29 anos com o nome de Francisco de Castro. Ele é casado, tem 2 filhos e agora as autoridades italianas devem pedir a extradição do mafioso. O Ministério Público de São Paulo obteve uma liminar que proíbe shows do funkeiro MC Pedrinho, de 13 anos. Eu tava aqui no baile escutando aquele som. Se a medida for desrespeitada, a multa é de R$50 mil por apresentação. A Vara da Infância e da Juventude determinou que todo o conteúdo relacionado ao funkeiro seja retirado das redes sociais. MC Pedrinho ganhou fama com letras cheias de palavrões e pornografia. 40%, 60%. O adolescente tem mais de 600 mil fãs no Facebook. No YouTube, os vídeos do funkeiro têm mais de 35 milhões de acessos. O ex-polegar Rafael Ilha foi solto no início da noite em São Paulo. Por descumprir um acordo com a justiça, ele ficou detido pela 8ª vez. Rafael Ilha passou a noite na sede do Departamento de Investigações Criminais em São Paulo. Esta é mais uma prisão para uma extensa ficha criminal. Na lista de acusações, roubo, porte de drogas, armas e até uma tentativa de sequestro. Dono de uma clínica de reabilitação, em 2008 ele teria forçado a internação de uma paciente. Nesta gravação, feita por policiais pouco tempo depois de chegar ao DEIC, ele fala sobre o caso. Era que o negócio do resgate da menina que eu fui fazer, que aí puseram que eu estava sequestrando a menina com problema com droga. Multas e falta de licenciamento chamaram a atenção dos policiais para o carro do ex-polegar. Quando checaram a placa, descobriram que essas irregularidades não eram o único problema para o dono do veículo. Rafael Ilha tinha contra ele um mandado de prisão. Condenado pela tentativa de sequestro, ele cumpria pena alternativa, com prestação de serviços comunitários. A desobediência a algumas regras desse sistema fizeram a justiça reverter a pena. O Rafael vai ser encaminhado para o sistema prisional, onde irá cumprir essa pena numa colônia penal. E o que acontece nessa colônia penal? A colônia ele trabalha durante o dia e vai para o presídio, para a colônia dormir à noite. Com a esposa grávida de 9 meses, Rafael usou as redes sociais para mandar um recado. E dá uma força pra Aline aí que ela tá barrigora. Valeu, galera. E fica tranquilo que aqui no DEIC tá suave. Luciano Huck e Angélica já estão em casa, no Rio, 2 dias depois que o avião onde eles estavam com os filhos teve que fazer um pouso de emergência em Mato Grosso do Sul. De helicóptero, eles chegaram em casa com os 3 filhos durante a tarde num condomínio da Zona Sul. O casal recebeu alta do hospital em São Paulo ontem à noite. Luciano teve uma pequena fratura em uma das vértebras. Angélica deixou o Albert Einstein com um colar cervical. Apanhei um pouco mais, mas estou ótima e agradeço todo mundo pelo carinho, pelas mensagens, enfim, todos vocês. Muito obrigada, viu? E adeus, né? Vamos para casa, graças a Deus, as crianças. Obrigada aos fãs, a todo mundo. Hoje, em Mato Grosso do Sul, técnicos, mecânicos e um engenheiro da Embraer começaram a desmontar a aeronave. Segundo o piloto Osmar Fratini, que voltou ao local do acidente pela primeira vez, uma pane em uma das bombas de combustível provocou o pouso forçado. O outro motor também teve a pane, eu fui obrigado a desligar porque eu não tinha como passar por aquela serra lá. Se eu persistisse o voo aqui, a gente ia bater na serra ali. A aeronáutica vai investigar se o combustível estava adulterado. Reviravolta no caso dos irmãos de Monte Santo, no sertão da Bahia. O Tribunal de Justiça anulou a decisão do juiz que tirou as crianças de lares temporários no interior de São Paulo e devolveu a guarda para a mãe biológica. O novo julgamento vai determinar o destino dos 5 irmãos. As mães provisórias receberam com alívio a notícia que esperavam há mais de 2 anos. Muito bem-vinda, né? Mas é apenas um passo. A minha única, vamos dizer, tristeza é que levou 2 anos para que fosse julgado. Stephanie, Daniel, Danilo, Ricardo e Luan passaram 1 ano e 7 meses nos lares temporários em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Os irmãos voltaram para a cidade onde nasceram por ordem judicial. O meu filho foi embora pedindo para não ir.
Mamãe, eu quero ficar com você. Hoje, o Tribunal de Justiça da Bahia julgou os pedidos de recurso do Ministério Público do Estado e das famílias substitutas. Os desembargadores entenderam que o juiz na época foi parcial e aprovaram por unanimidade a anulação da sentença que devolveu a guarda para a mãe biológica, Silvânia Mota da Silva. Para as mães de Indaiatuba, é uma resposta às acusações que sofreram na época de tráfico de crianças. Tive que mudar de casa, que as pessoas me chamavam de traficante, estéril, ladra. Com a decisão, o caso volta para Monte Santo. Um novo juiz vai reabrir o processo e marcar audiências para ouvir os pais biológicos, as famílias de São Paulo, testemunhas e também as crianças. Uma etapa que não foi cumprida pelo juiz que determinou o retorno das crianças para a Bahia em dezembro de 2012. Se eu soubesse que meus filhos estavam na vida que estavam, eu não tinha pegado meu filho pra cá, não. A partir do momento que a mãe biológica diz que ela se arrepende, que ela quer devolver as crianças para as famílias paulistas, nós estamos muito confiantes nesse retorno delas para São Paulo. Silvânia falou com exclusividade para o SBT Brasil dias antes do julgamento em Salvador. Eu quero o futuro melhor para meus filhos, eu não quero meus filhos numa situação dessa. Há 4 anos, o Conselho Tutelar reuniu provas de que os 4 meninos e a menina sofriam maus tratos. As crianças acabavam ficando trancadas dentro de casa, sujas, maltratadas, desnutridas. Hoje, os 4 filhos mais velhos moram com o pai. Vai acontecer uma coisa grave lá dentro, porque já se queimaram, um está com uma mancha no nariz, de ferida, que eu não sei o que foi que aconteceu. Gerôncio Brito Souza diz que quer a guarda definitiva. O meu bem precioso é meus filhos, pronto. E meus filhos, a Deus querer, só me tira a Deus. Por para onde correrem aí, esse povo aí, que elas querem ser mãe, vão parir. A mãe já voltou atrás uma vez, mas hoje tem pelo menos uma certeza. Você acha que hoje seus filhos estão em condição de risco? Acho que sim. Acho não, estão. A verdade é essa, estão. A Justiça de Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul, vai ouvir amanhã os 4 acusados pela morte do menino Bernardo Boldrini. Numa das escutas feitas com autorização da Justiça, Paulo, irmão de Leandro Boldrini, conversa com um advogado que revela a frieza e a tranquilidade do pai de Bernardo dentro da penitenciária. Ele tá frio, gelado, ele não tá nem aí, sabe? Ele é como se estivesse em casa. Ele diz que não fez nada, e não tem como. Tá lá porque tá lá, por enquanto. O advogado alerta Paulo sobre o bloqueio dos bens de Leandro. Tem na notícia aqui, ó, que a promotora entrou com uma cautelar para bloquear os bens. Tem que estar na porta do banco 10 horas cedo, segunda-feira. Aqui em Três Passos, a mobilização dos moradores à espera dos depoimentos dos 4 réus acusados da morte do menino Bernardo já começou. Aquela faixa colocada no pórtico de entrada é uma das muitas que vão ser espalhadas pelas ruas da cidade. A faixa com um pedido de justiça foi doada, assim como o banner que veio do Rio Grande do Norte e a lembrança religiosa do Paraná. É uma causa nobre que a gente não consegue entender como é que o B conseguiu movimentar tantas pessoas, tantas mães e pais. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini, Evandro e Edelvânia Virganovich são réus por homicídio triplamente qualificado. Os depoimentos estão marcados para as 9h30 da manhã desta quarta-feira. Mais de 1.000 pessoas morreram por causa do calor de 50 graus na Índia. Mendigos, trabalhadores da construção civil e moradores de bairros sem eletricidade são a maioria das vítimas. Segundo o governo, as mortes foram registradas na última semana. Os hospitais estão em alerta. Muitos pacientes são idosos e chegam para ser atendidos já com grave quadro de desidratação. Aqui no Brasil, o alerta é para temporais, queda de granizo e ventos de quase 100 km por hora. As regiões mais atingidas devem ser o sul e o nordeste. Uma frente fria e uma área de baixa pressão são as responsáveis pela chuvarada com fortes ventos prevista para amanhã nos 3 estados do sul e também em Mato Grosso do Sul. No Nordeste ainda ocorrem pancadas de chuva, principalmente entre Alagoas e Sergipe. No Sudeste, o amanhecer foi mais abafado hoje. A mínima foi de 20 graus na capital paulista, 3,5 graus acima da média para essa época do ano. E amanhã também não esfria.
No Rio, depois de um dia de sol, agora há pouco um nevoeiro escondeu as praias por causa de ventos que carregam muita umidade do ar para a orla. Amanhã, o ar seco predomina e deixa o tempo bem firme no Rio, em boa parte do Centro-Oeste, também na Bahia e no Tocantins. Tem alerta da Marinha para o mar agitado no sul. Com a chuva em Florianópolis, as ondas podem chegar a 3 metros de altura. Em Maceió, a previsão é de temporais e tem risco de alagamentos. São Paulo vai ter um dia de muita variação das temperaturas. A quarta-feira começa com 15 graus e à tarde chega pertinho dos 30. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, será obrigatório a partir do ano que vem para o estudante que pedir o FIES. O aluno terá que alcançar, no mínimo, 450 pontos e não zerar a redação. É verdade. E para a prova deste ano, os jovens buscam alternativas para manter os estudos enquanto os professores estão em greve. Esta aluna de 16 anos estuda em casa com a ajuda do irmão. No celular, um aplicativo traz exercícios e simulados do Enem. Eu pego assuntos, aplicativos e vou estudando conforme os temas indicados para que vão cair na prova. O governo do Pará contratou 800 professores temporários para atender os alunos que precisam se preparar para o Enem. Depois de 2 meses de greve, as aulas foram retomadas esta semana. O desafio agora é colocar o conteúdo em dia até o exame no dia 24 de outubro. A equipe é muito unida nesse sentido, não é de tentar alternar as diferentes disciplinas para que fique um conteúdo equilibrado. Além do Pará, também estão em greve os professores de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Sergipe. As inscrições para o Enem devem ser feitas pela internet no site enem.inep.gov.br. A taxa é de R$ 63. Os alunos das escolas públicas ou de baixa renda são isentos do pagamento. Tem que estar concentrado para fazer essa prova. É o meu ano esse daí, cara, para entrar numa faculdade. Operação Lava Jato, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, foi condenado hoje a 5 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. Preso desde janeiro, Cerveró nega as acusações e vai recorrer da sentença. Cerveró foi condenado por usar dinheiro de propina para comprar um apartamento de R$1,5 milhão em Ipanema, no Rio de Janeiro. Na sentença, o juiz Sérgio Moro argumenta que houve lavagem consistente na aquisição, origem e natureza dos recursos criminosos empregados. Cerveró vai continuar preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Nesta terça-feira, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e os ex-deputados Luiz Argolo, André Vargas e Pedro Correia foram transferidos da carceragem da PF para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E aqui em Brasília, na CPI da Petrobras, o ex-vice-presidente da Camargo Correia, Eduardo Leite, disse em depoimento que os contratos da Petrobras continuam com falhas, mesmo depois que a investigação foi aberta. Todos os problemas inerentes à Petrobras, às empresas e aos contratos continuam existindo. Até porque eles têm como fundamento maus projetos de engenharia, contratações não adequadas. O empresário, que cumpre prisão domiciliar depois de fazer acordo de delação premiada, reafirmou que foram pagos R$110 milhões de propina em contratos com a Petrobras entre 2007 e 2012. E disse que o esquema teria começado em 2002, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. No fim do depoimento, Eduardo Leite chorou ao lembrar dos filhos. Em instantes, São Paulo acerta a contratação de técnico colombiano. Vanderlei Luxemburgo é demitido e dispara contra a diretoria do Flamengo. Você vai ver já já. O exército do Iraque começou uma ofensiva contra o Estado Islâmico. E afinal, o grupo terrorista avança em regiões importantes do país. A operação vai tentar isolar os terroristas para recuperar o controle de Ramadi, cidade tomada pelo Estado Islâmico na semana passada. Desde a invasão, milhares de iraquianos tentam refúgio em outras regiões. Nos Estados Unidos, subiu para 11 o número de mortos nas enchentes que atingem principalmente o Texas e Oklahoma. Pelo menos 30 pessoas estão desaparecidas.
A revista americana Forbes divulgou a lista das mulheres mais poderosas do mundo. Em primeiro lugar aparece a chefe do governo alemão, Angela Merkel. Na sequência está Hillary Clinton, pré-candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A terceira colocação é de Melinda Gates, mulher do fundador da Microsoft. A presidente Dilma Rousseff ficou em 7º na lista. Dilma perdeu 3 posições em relação ao ano passado. Segundo a revista, os motivos foram a queda de popularidade, a crise na economia e o escândalo de corrupção na Petrobras. A presidente Dilma Rousseff fez a primeira visita de Estado ao México. As informações com a correspondente Yula Rocha. O imponente Palácio Nacional, sede do governo mexicano, abriu as portas para o Brasil. O anfitrião recebeu a presidente Dilma Rousseff com leve atraso depois de sobrevoar as áreas devastadas por tornados no norte do país. Aqui, os líderes das 2 maiores economias da América Latina trataram de negócios. Os presidentes assinaram 7 acordos. Querem, assim, ampliar a parceria comercial com contratos de proteção de investimentos, modelo que o Brasil já tem com países africanos. E novos serviços de aviação poderão promover mais voos entre México e o Brasil para incentivar o turismo. Com os acordos firmados, a Brasil, a Artal e Mercosul. E os empresários brasileiros esperam aproveitar essa aproximação com o México para fechar negócios com alíquotas mais baixas. O México tem hoje um acordo de livre comércio com cerca de 40 países. O Brasil espera um dia chegar lá. Os 2 países, que movimentaram 9 bilhões de dólares no ano passado, concordam que há um potencial imenso de negócios e querem agora dobrar esses números. Proponho, senhor presidente, que juntemos nossos esforços e nosso brinde com a tequila e com a cachaça, que tem de se tornar os símbolos da nossa relação estreita. A Justiça de São Paulo anulou hoje a condenação de Edmar Cid Ferreira, ex-banqueiro, acusado de deixar um rombo de quase 3 bilhões de reais com a quebra do Banco Santos. O advogado dele alegou irregularidades no processo. Uma reviravolta 9 anos depois da condenação. Desembargadores consideraram que o juiz Fausto Martins de Santos cometeu uma irregularidade no processo que envolve o ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira, condenado a 21 anos de prisão. Os advogados do réu alegaram que, na época, não puderam interrogar outros acusados de cometer o mesmo crime. Por isso, nesta terça-feira, a condenação de Edmar foi anulada. Agora, o caso volta à Justiça Federal. Em 2006, o então banqueiro foi condenado por crimes contra o sistema financeiro, entre eles lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O juiz à frente do caso acusou Edmar de dar um rombo de 2 bilhões e 700 milhões de reais com a quebra do Banco Santos em São Paulo. Ele não comentou a decisão. Edmar chegou a ser preso 2 vezes durante o processo. Logo depois da condenação, ele recebeu o direito de responder em liberdade. O ex-banqueiro era dono de uma verdadeira fortuna. Na mansão, agora aparentemente abandonada, obras de arte chamam a atenção. No início do ano, a Justiça determinou que o imóvel e as peças fossem leiloadas por 118 milhões de reais. Ainda não há data prevista para o leilão. E você vai ver a seguir. Colombiano Juan Carlos Osorio é o novo treinador do São Paulo. Será que essa moda pega? Paulistano começa a adotar o monociclo como alternativa de transportes. Você vai ver já já. Dia de votações polêmicas no Congresso Nacional. As medidas provisórias do ajuste fiscal vão a plenário no Senado. E a Câmara dos Deputados começa a votar a reforma política que prevê mudanças no sistema eleitoral. O repórter Tiago Nolasco tem as informações ao vivo. Boa noite, Tiago. O que foi votado até agora?
Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Aqui na Câmara, os deputados estão analisando 2 pontos da reforma política, o financiamento de campanha e o sistema eleitoral. Foram rejeitados o voto distrital e a lista fechada, quando os eleitores escolhem um grupo pré-determinado de candidatos. Neste momento, os deputados estão analisando o distritão, que elege os candidatos mais bem votados por estado, sem levar em conta as coligações e também os votos por partidos. Já o Senado está votando o ajuste fiscal, uma sessão tensa e tumultuada que chegou a ser interrompida por conta dos manifestantes. Os senadores estão analisando a medida provisória 665, que altera as regras de concessão do seguro-desemprego e do abono salarial. Hoje foi um dia de negociações intensas aqui em Brasília. Acompanhe na reportagem. Os líderes da base aliada se reuniram na casa oficial do vice-presidente. Depois do encontro, Michel Temer cantou vitória na votação do ajuste fiscal no Senado. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável. O presidente do Senado confirmou a votação das medidas ainda essa semana, mas criticou o ajuste do governo. Nunca é demais lembrar que o ajuste parece na contramão, no caminho errado. Muito mais eficaz do que o corte no orçamento seria a extinção de ministérios e de cargos em comissão. Vamos voltar a Brasília ao vivo, dessa vez com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O governo federal está passando mais um aperto no Senado para poder aprovar esse ajuste fiscal. O que está em jogo, Kennedy? Boa noite, Raquel. Apesar do otimismo do vice-presidente da República, Michel Temer, está um sufoco danado agora no Senado. Conseguiu os votos para aprovar essa medida provisória 665 que o Tiago acabou de nos contar. É a medida provisória do seguro-desemprego e se o governo perder, todo o ajuste fiscal pode ficar comprometido, porque essa é uma das 2 medidas provisórias do ajuste fiscal elaborado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O mais provável é uma vitória do governo, mas por um placar apertado, porque está passando sufoco, Joséval. O Kennedy, foi um dia agitado também na Câmara dos Deputados. E qual é o jogo político de Eduardo Cunha? Joséval, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está tentando dar uma demonstração grande de poder. Está discutindo agora esse chamado distritão que muda aí a regra para se eleger os deputados federais. Ele está medindo forças contra o PT, contra o PSDB. O senador Aécio Neves conseguiu virar alguns votos de deputados federais tucanos que iam apoiar o distritão e está medindo forças também com o Gilberto Kassab, ministro das cidades. Será uma luta grande. O mais provável é que o Eduardo Cunha seja derrotado no distritão, mas essa votação está acontecendo e pode haver uma surpresa. Mas ele não vai sair de mão abanando, Joséval. Provavelmente ele vai colocar na Constituição uma regra que estabelece o financiamento privado para as campanhas políticas, Joséval. Ok, obrigado, Kennedy. Boa noite. Brasília já esteve no topo nacional de vendas de imóveis, mas agora, hoje, a situação mudou. Em 2 anos, a construção civil demitiu 30 mil trabalhadores no Distrito Federal. Um canteiro de obras parado. São 9.500 novas unidades à venda no Distrito Federal. É a menor quantidade dos últimos 20 anos. A construção civil é o segmento que mais recuou, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Você tem indústrias com dificuldade de receber, com crescimento de inadimplência, reclamando da taxa de juros muito elevado, né? E com as perspectivas de redução de obras e ainda de redução de demanda. Em 2011, foram lançados 85 novos empreendimentos, mas no ano passado apenas 18 projetos saíram do papel. Efeito direto em quem trabalha nos canteiros de obras. Engenheiros, mestres de obra, pedreiros, eletricistas. A cada semana, 1.300 profissionais são demitidos. Em 2 anos, 30 mil trabalhadores perderam o emprego só aqui no Distrito Federal. O pessimismo toma conta de patrões e empregados. A gente está verificando hoje uma recessão. A gente não tem novas obras no Distrito Federal. Auxiliar de pedreiro, seu Antônio está desempregado e vive de bicos há 2 meses. Quando a gente está na situação sem achar emprego, eu mesmo pego qualquer serviço, faço qualquer serviço. Ricardo veio do Ceará para trabalhar como pedreiro. Por quase 1 ano ficou na construção, só que a obra acabou e ele não pode ficar parado. Fazer bico, vender alguma coisa, vender balinha no sinal, porque a crise está feia. Depois de 10 meses, Vanderlei Luxemburgo foi demitido pelo Flamengo.
Bruno Vicari, boa noite. Ontem mesmo aqui no SBT Brasil você disse que o Lucha estava balançando, né? E não resistiu mesmo, né, Raquel? Boa noite. Além do mau desempenho do time, o treinador não se entendia com os dirigentes. Agora, o Cristóvão Borges, que já passou pelo Vasco e pelo Fluminense, é o nome mais forte para assumir o Flamengo. Essa foi de engasgar. Luxemburgo não engoliu a demissão do Flamengo. Fiquei surpreso, porque há 20 dias atrás, 21 dias atrás, o presidente do Flamengo disse que eu ficaria no Flamengo e que eu era fundamental para o projeto do Flamengo. O ex-técnico rubro-negro bateu pesado nos dirigentes do clube. Quem resolve as coisas do futebol do Flamengo é o grupo de gestor, que não sabe absolutamente nada de futebol. Vanderlei reestreou no Flamengo no clássico contra o Botafogo no Brasileiro do ano passado. De lá para cá, comandou o time em 59 jogos, vencendo a maioria. Na partida contra o Náutico amanhã, pela Copa do Brasil, o time será comandado interinamente por Jaime de Almeida, campeão do torneio em 2013. Essa foi a quarta passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Flamengo. De novo, o técnico deixa a equipe sem conquistar um grande título. Dessa vez, Luxemburgo disse que a grande vitória foi não deixar o time cair para a segunda divisão ano passado. É um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha carreira, não é um título, mas foi ter contribuído para que o Flamengo não fosse para a segunda divisão. Em resposta, Luxemburgo, vice-presidente do Flamengo, Walter D'Agostino, disse que a diretoria do clube trabalha para tirar o Flamengo da falência e não da segunda divisão. Também hoje, Grêmio e São Paulo anunciaram novos técnicos. O colombiano Juan Carlos Osório, de 53 anos, é o novo treinador do São Paulo. Tricampeão na Colômbia com o Atlético Nacional, Osório assinou por 2 temporadas com o tricolor. No Grêmio, Roger Machado assinou contrato até o fim do ano. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo clube nos anos 90, o ex-lateral assume o lugar de Felipão. O meio-campo Felipe Gabriel é o 21º reforço do Palmeiras. Ele estava nos Emirados Árabes. No Vasco, a novidade é o atacante Riascos, ex-Cruzeiro. O colombiano de 28 anos deve ser apresentado amanhã. E apesar de estar controlando os gastos, o Flamengo acertou os detalhes para ter o atacante Paulo Guerreiro, do Corinthians. O salário do peruano pode chegar a 700 mil por mês. A morte do músico americano B.B. King será investigada como homicídio. As filhas de B.B. King alegam que o pai foi envenenado pela empresária que administra a fortuna do rei do blues. O músico morreu há 12 dias, aos 89 anos. Ele sofria de hipertensão e de diabetes do tipo 2. O resultado da autópsia ainda não foi divulgado. Parece um brinquedo, mas pode ser uma opção de transporte. Pode sim, Josival, tem que ter equilíbrio, viu? O nome da novidade é o monociclo elétrico e o repórter Celito Esteves mostra que o aparelho tem conquistado muitos adeptos em São Paulo. Onde vai a Renata? Vou sair com pipoca. Tá aí a Rafaela. Eu vou junto com a minha irmã. Mas o pai também vai sair? Vou atrás dela, só. Sei, vai brincar com o tal motorzinho elétrico, né? Só elas tinham o monociclo, mas o Rogério não tava gostando. Porque elas saíam pra longe e eu ficava sem vê-las. Faz as manobras aí, gente. Boa desculpa pra rodar por aí feito criança. Já viu aí que pra eles tem tudo a ver com lazer. Agora fique sabendo que pra algumas pessoas esse brinquedinho aí já tá sendo usado como meio de transporte. O Emanuel, por exemplo, não está carregando aí uma mala qualquer, mas sim o veículo que ele usa no dia a dia em São Paulo. É praticamente uma bicicleta elétrica de uma roda só. Aí o que ele faz? Anda pela ciclovia, pela calçada e como chama a atenção. Que é aquele bichinho fica correndo pra lá, pra cá. É o bichinho que roda até 23 quilômetros se a bateria estiver carregadinha. Fazer com 40 a 45 minutos a pé. E com esse equipamento eu estou fazendo com 5 minutos a pé. Ganha tempo e atenção, porque é curioso mesmo. E dá vontade de experimentar. Só não é fácil. O Davi foi quem trouxe esse equipamento para o Brasil. O preço, em média, R$ 2.500 cada um. Cada vez aumentando procura e a gente está trazendo cada vez mais quantidade de peças. O primeiro lote que ele trouxe da China foi de 50 monociclos, mas a encomenda já está chegando à casa dos 1.000. Quem se diverte é a Yuna, a filha dele, que tentou mostrar pra gente como é fácil andar.
Só que nem todo mundo se deu bem. Não esquenta não, é só pegar a prática. A gente ainda vai chegar lá para receber os merecidos aplausos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.